Recording in progress. Roberto, Oi, tá me ouvindo? hoje então você vai contar para a gente quando a Terra ficou redonda, certo? Tá Por certo. favor, antes de você começar a explicar para a gente quando ela ficou redonda, Hum, você poderia se apresentar para quem não te posso? conhece e Eu acho daí que toca em frente e conta para a gente quando que ficou redonda. tá bom. Então, coloca o programa. Bom, meu nome, vocês, a maioria aí, eu acho que todos já me conhecem. Eu sou Roberto Macchiello. Eu tive o prazer de nascer em Padova, na Itália. Quem não conhece não sabe o que está perdendo, tá certo? Sou engenheiro mecânico, trabalhei muito tempo só trabalhei na ferrovia. Me aposentei trabalhando, ainda dou assistências de vez em quando, então continuo no ramo ferroviário, né? E hoje nós vamos falar sobre quando a Terra ficou redonda, né? É um negócio interessante. Na verdade, quer dizer, eu acho que a maioria de vocês já percebeu que eu vou falar sobre a primeira circunnavegação que foi feita na Terra, né? Que ela teria sido feita pelo Magalhães. Ela só não foi feita pelo Magalhães porque ele morreu no meio do caminho. Mas foi a expedição que foi inicialmente comandada por ele que deu a primeira volta ao mundo. Quer dizer, o pessoal já sabia que a Terra era redonda, né? Mas é só por brincadeira, eu coloquei aí quando a Terra ficou redonda. E nós vamos ver por que essa pergunta, porque é um negócio interessante. Quem registrou toda a viagem dessa circunnavegação foi um italiano. Ele é da Grande Pádua, numa cidade chamada Vicenza. É esse camarada aí. É o Antônio Pigafetta. Ele escreveu, ele participou da navegação, ele estava junto com o Magalhães e com o pessoal todo que deu essa volta ao mundo, né? E ele relatou dia a dia o que acontecia durante a viagem. É um negócio sensacional, porque poucas viagens foram tão bem registradas como essa. Então, ele escreveu assim, Primo Viaggio intorno al mondo, né? Ele era, então, como eu disse para vocês, ele nasceu em 1480, em Vicenza, na Itália, no norte da Itália, essa cidade, e faleceu em 1531, também na mesma cidade de Vicenza. O Antônio Pigafetta, ele era um marinheiro, geógrafo e escritor vêneto, ou seja, Vêneto é na região norte lá da Itália, né? Ele, para poder participar dessa viagem, ele pagou do próprio bolso para poder acompanhar o Fernão de Magalhães na sua viagem ao redor do mundo. Ele é um cara que tinha muitos conhecimentos, então, além de ele ter pago, ele foi muito bem aceito nessa viagem. E o interessante disso tudo, e nós vamos ver no fim, é porque ele registrou dia a dia o que aconteceu na viagem. E quando eles finalmente chegaram de volta, o diário dele, apesar de ter sido feito dia a dia, ele estava um dia defasado em relação ao dia verdadeiro do pessoal do Porto. Então, não se sabe se ele chegou um dia antes ou um dia depois. É isso que a gente vai, quer dizer, entre outras coisas, é isso que a gente vai ver aí nessa apresentação. E era por isso da pergunta: quando que a Terra ficou redonda? Aí nós vamos ver se foi no dia antes ou num dia depois. Então, a ideia é essa. Então vamos lá. Antes, né, como é que a Terra era vista? Durante muito tempo, a Terra, o pessoal não conhecia exatamente o formato da Terra, né? Então nós temos aí quatro figuras que eram figuras de antigamente, né? Que cada um representava a Terra de um jeito. A Terra era plana, era um disco, era um segmento de circunferência. O pessoal realmente não sabia como que era a Terra. Claro que, com o passar do tempo, e muito antes da circunnavegação, o pessoal já sabia que a Terra era redonda. Prova disso é até mesmo o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que foi feito antes da circunnavegação, ela dividia a Terra em duas calotas, né? Uma calota pertencia a Portugal, ou seria o que se descobrisse nessa calota pertenceria a Portugal, e o que se descobrisse na outra calota, na outra semisfera, pertenceria à Espanha. Então, evidentemente, ele já sabia que a Terra era redonda.
Mas a comprovação, realmente, assim, o preto no branco veio com o final da circunnavegação que foi feita, foi comandada inicialmente pelo Magalhães. Vamos para a próxima, por favor, vai. Bom, mas por que o pessoal queria fazer isso? Isso que nós vamos ver inicialmente, né? Quais eram os principais personagens desse feito? Sem dúvida nenhuma, o principal personagem eram as especiarias, né? Quando, em 1453, os turcos tomaram Constantinopla, eles impediram que o pessoal fizesse a transação com as especiarias que vinham do Oriente. Então, eles começaram a comandar esse comércio. E as especiarias que já eram caras ficaram ainda mais caras e ainda mais difíceis de serem obtidas, né? Então, e eram valiosíssimas, né? Só para dar um exemplo, essa expedição de Magalhães, eles saíram com 5 navios e voltaram com um. Perderam um monte perderam 4 navios, um monte de gente, e o navio que chegou com as especiarias que pagava 5 vezes o custo da viagem dos 5 navios. Quer dizer, o preço das especiarias era realmente absurdo. Mas os personagens principais dessa história são o Juan Sebastián Elcano, que foi realmente quem, desde o começo até o fim, fez a circunnavegação, o Fernão de Magalhães, que foi o idealizador, quer dizer, foi o mentor inicial da expedição, o Antônio Pigafetta, né, que era esse camarada, esse italiano que escreveu dia a dia o que aconteceu, vale a pena ler o livro dele, tem em português, tem em inglês, tem em tudo quanto é língua. Outro personagem principal dessa história é a nau Vitória, né, que era o nome do navio da caravela, né, que conseguiu chegar ao fim, desde o começo até o fim. O Carlos V, que era o rei da Espanha na época, né, ele era rei da Espanha e rei do que seria hoje parte da Alemanha, né? E depois dele veio o filho dele, que é o Felipe II, que foi o rei que teve um império maior do mundo, maior mesmo que o inglês de mais recente. E o outro personagem dessa história toda era o rei Dom Manuel I, que era o rei de Portugal. Ele, quer dizer, fazia toda a questão que os espanhóis não conseguissem chegar até as especiarias, porque ele e Portugal queriam ser os donos absolutos desse comércio, desde que o pessoal conseguiu passar por baixo pelo Cabo da Boa Esperança na África, eles chegaram até as Índias, eles traziam todas essas mercadorias de lá. Então, Portugal ficava riquíssimo, era muito rico por causa dessa navegação. E eles eram oponentes ferozes da Espanha, eles não queriam que os espanhóis chegassem até lá. Então, nós vamos ver essa história, como é que foi essa viagem ao redor do mundo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. E por que eles escolheram os espanhóis, né? Porque o Fernão de Magalhães, ele viajou sob a bandeira da Espanha e não de Portugal. Ele foi escolhido pelo seguinte: ele, sendo português, viajou pelos portugueses lá para o Oriente. Então, nós vemos esse mapa aí, essa linha vermelha está até onde o Magalhães, navegando com a bandeira de Portugal, conseguiu chegar. Ele chegou até Malaca, né? Ele esteve em Goa, na Índia, e viajou mais para o Oriente ainda, chegando até Malaca. E aparentemente, isso não se tem registro, mas parece que ele chegou mais além de Malaca, né? Ele chegou mais adiante, essa linha que está em verde aí, parece que até aí ele chegou. E um companheiro dele chegou ainda mais longe, até as Ilhas das Especiarias. Então, quando ele voltou, ele estava navegando por Portugal, Magalhães, mas quando ele voltou para Portugal, ele se desentendeu com o rei de Portugal. Então, sei lá, porque cargas d'água, ele discutiu com o rei de Portugal, ele se desentendeu e ele saiu de Portugal, Magalhães, e foi morar na Espanha. E lá ele encontrou uma espanhola, devia ser bonita, não sei, e se casou e ficou morando na Espanha. Quando o rei da Espanha, o Carlos V, resolveu procurar as especiarias, ele escolheu o Magalhães, que era português, mas porque ele já conhecia mais ou menos a rota
e os locais onde estariam os atais das especiarias. Essa é a razão pela qual a frota de 5 navios que saiu da Espanha, ela foi comandada por um português. Mas um português que tinha se desentendido com os portugueses e tinha se entendido com os espanhóis, né? Vamos para frente, vai. Ó, tá aí, esse mais ou menos é um mapa, quer dizer, é um planisfério, né, do que seria a Terra. E aí, em cima, nós temos, entre duas faixas, Portugal, todas as terras e todas as coisas que fossem descobertas nessa faixa, nessa calota da esfera terrestre, pertenceriam a Portugal. E do outro lado, né, é o que está em amarelo, o que fosse descoberto do outro lado pertenceria à Espanha. O interessante é que o pessoal não sabia, conheciam as Ilhas Molucas, que os portugueses já tinham estado lá, mas eles tinham dúvidas se as Ilhas Molucas estariam do lado português ou do lado espanhol. E, pô, eles estavam, cada um queria que tivesse do seu lado para ter um monopólio da exploração dessas especiarias, né? Então, foi assim que aconteceu. Então, para a gente ter uma noção, essas duas faixas verticais vermelhas mostram os limites da Terra, tanto do lado leste quanto do lado oeste, a parte a calota que pertenceria a Portugal e a outra parte, a calota que pertenceria à Espanha. E a gente vê, eu coloquei num círculo, onde estavam as ilhas das especiarias. Mas a gente vê agora que elas pertenceriam a Portugal. Mas naquela época eles não sabiam se estava do lado da Espanha, se estava do lado de Portugal, estava meio tangente aí. Então, todo mundo queria que tivesse do lado deles, né? Então, vamos ver como é que aconteceu a história. Vamos para frente, vai. Bom, isso aí a gente já começando legal, né? A gente começa pelo fim. O Vitória, Vitória é o nome do tal navio, chegou finalmente, eles voltaram. Eles chegaram no porto fluvial de Sevilha, na Espanha. Na Sevilha tem o rio Guadalquivir, que liga o mar à cidade de Sevilha, né? Mas o rio era navegável, pelo menos para aqueles navios daquela época. E o pessoal, quando chegou com a Nova Vitória, eles foram até o porto de Sevilha. Eles chegaram lá, né? Eles, para isso, eles tinham percorrido mais de 60 mil milhas náuticas, né? Eles navegaram durante 3 anos e 10 dias da expedição, de 6/9/1521 ao retorno da nau Vitória com 18 tripulantes. Depois nós vamos ver com quantos eles saíram. Na realidade, eles saíram com 5 navios e um monte de tripulantes. Eu tenho um número aí na frente, nós vamos ver. E eles só chegaram 18. Então, o que morreu de gente, o que eles perderam foi uma coisa louca. Entre aspas, aqui embaixo, eu coloco parte do relato do tal do Antônio Pigafetta. Na terça-feira, aí eu ponho uma exclamação, porque para ele era na terça-feira e para os que estavam na terra era na quarta. Todos saltamos para a terra, usando camisas brancas e descalços, com uma vela na mão, e fomos para a igreja de Nossa Senhora da Antigua, como haviam prometido nos momentos de angústia. Quer dizer, então eles estavam pagando uma promessa que eles fizeram caso eles chegassem, caso eles conseguissem regressar. Então, esse já é o relato do Antônio Pigafetta. Vamos para o outro, vai, por favor. Bom, então, bom, nós vimos o fim. A gente sabe que no fim eles chegaram, alguns chegaram, né? Mas como foram os preparativos da viagem, né? As negociações e preparativos para a viagem foram em Valladolid, que a gente sabe que é lá na Espanha, foi lá até onde morreu o Colombo, né? Foram 15 meses de preparação da expedição. Ele tinha, então, era o Magalhães, por um lado, que seria o chefe da expedição, e representando o rei da Espanha estava o bispo de Burgos, Juan Rodrigues da Fonseca, esse camarada aí da figura número 2. E eles tinham algumas cláusulas com o Magalhães para esse acordo. A missão deveria ser secreta, quer dizer, ninguém devia saber que eles estavam indo. Eles tinham medo que os portugueses interceptassem os navios no meio do caminho. Porque para sair, fatalmente eles tinham que sair pelo mar, aonde que pertenceria, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertenceria a Portugal. Então a missão teria que ser secreta. Eles não podiam invadir muito o hemisfério português, eles deviam evitar ao máximo aquele hemisfério, mas eles tinham que passar por ele.
O rei pagaria toda a expedição. Então, todos os gastos estavam por conta do rei da Espanha, o Carlos V. Magalhães seria o capitão-geral. Ele receberia 20% dos lucros auferidos, ganharia 2 ilhas descobertas por ele, então 2 ilhas não o rei da Espanha daria a ele, a Magalhães, e ele receberia 50 mil maravendis por ano. Maravendis era a moeda da época, depois nós vamos ver mais ou menos quanto valia, equivaleria mais ou menos essa moeda ao dinheiro de hoje. Ele receberia 50 mil maravedis por ano. A frota, para ser armada, esses 5 navios, custaram quase 9 milhões de maravendis, né? 8 milhões e 700 e tantos mil. Era uma grana para a época. E também tinha o Juan de Cartagena, era o comissário-geral da frota, representante do rei da Espanha, ou seja, junto com a frota viajou esse Juan de Cartagena, porque ele supervisionava tudo que o Magalhães fazia, e estava o Juan de Cartagena para ver o que estava acontecendo, para dar seus pitacos, e nós vamos ver daqui a pouco que, portanto, falou que acabou dando confusão no meio da viagem. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, então aí a partida da Espanha foi em 10 de agosto de 1519. A bem da verdade, deixa eu só contar um detalhe. Eu tinha preparado esse trabalhinho, já essa apresentação, há dois anos atrás, porque há 2 anos atrás comemorou-se os 400 anos da primeira volta ao mundo. Aí, por um motivo ou outro, sei lá, o Wagner sempre me sacaneando, ele não me deixava apresentar, e eu estou falando dela 2 anos depois dos 400 anos. Mas não fala mal, antes tarde do que nunca. Bom, nesses 5 navios, o Trinidad era a nau capitânia, onde o Magalhães. Depois tinha o Santo Antônio, a Vitória, que foi, no fim foi a única que chegou, Santiago e o Concepción. E tinha gente de tudo quanto era lugar da Europa, né? Tinha 166 espanhóis, 27 italianos, entre eles o Pigafetta, 24 portugueses, 16 franceses, 7 gregos, 5 flamencos, flamengo naquela época não era espanhol, né? 3 alemães, 3 irlandeses, um inglês, um malaio. O total eram 253 pessoas. Dessas 253, só voltaram 18. Então, você vê que foi uma calamidade, né? Bom, aí nós temos os navios, o tamanho mais ou menos de cada navio, né? E a tonelagem de cada navio. Hoje que a gente vê esses navios, isso aí parece uma lancha, né? Que a gente vê que o barco mais comprido tinha 24 metros, quer dizer, um negócio daqui até ali. Os navios realmente eram pequenos, eles realmente eram corajosos, eles realmente eram navegantes que enfrentavam os perigos, né? Não é à toa que morreu tanta gente no caminho, né? Então, os navios eram pequenos e eles carregavam o mínimo de coisas possíveis para poder caber todo mundo e fazer a tal da viagem. E sobrar espaço para trazer as tais das especiarias, que era o alvo, era o motivo maior da viagem deles. Vamos para frente, por favor, Wagner. Bom, então, em 20 de setembro, eles fizeram o reabastecimento nas Canárias. As Ilhas Canárias, até hoje, são da Espanha, né? Então, ficam lá no Atlântico, né? Eles saíram e fizeram um reabastecimento nas Ilhas Canárias. E eu peguei alguns dados, eu andei pesquisando, eu peguei alguns dados. O que eles comiam? Os biscoitos marítimos eram pão sem fermento, desidratado, seco que nem pedra. Esse pão, esses biscoitos, duravam até 2 anos. Era um negócio duro, eles quebravam quase que com martelo. Ele ficava tão desidratado e ele ficava tão duro que eles tinham que quebrar na pancada. Para comer, eles eram derretidos na água ou no vinho. Olha aí, líquidos. Vinho. Como que era a ração dos marinheiros? Vinho, 1 litro por pessoa por dia. Água, 2 litros por pessoa por dia. Azeite, 1 litro por mês por cada pessoa. E vinagre, 3 litros por pessoa a cada mês. Esse era o que era dado ao pessoal para eles se alimentarem. O que eles comiam? Salgados, defumados, secos, conservas, toucinho, queijo, biscoito, azeite, vinagre, água, sal, né? Alimentos frescos eram carnes
vegetais quando eles passavam por alguma ilha, algum lugar que eles podiam ter vegetais, né? E frutas também na eventualidade, mas a maior parte era coisa seca. E não tinha praticamente nem frutas nem vegetais, eram raros, eles acabavam logo. As carnes, eles até que duravam algum tempo, porque eles levavam animais vivos dentro dos navios. Eles levavam porcos, galinhas, enfim. Eles até levavam cavalos para quando eles precisassem descer em terra, né? Mas, evidentemente, pelo tamanho das embarcações, não eram muitos bichos que cabiam lá dentro. Eles faziam 3 refeições diárias. O de jejum era o biscoito, vinho, toucinho ou peixe. O almoço era a comida principal e a mais forte, e o almoço era quente. E o jantar era metade do almoço. Era isso que eles tinham. Então, como nós vimos aí, eles não era muito fácil a vida de um marinheiro, mas eles, como eles tinham que enfrentar o mar e não sabiam quando eles chegavam em terra, eles tinham realmente que comer pouco para fazer umas reservas para que se a viagem durasse mais do que o esperado, eles não morressem de fome, né? Vamos para outro, Wagner, por favor. Bom, 20 de outubro, eles passagem ao largo do Cabo Verde, né? Cabo Verde já era uma possessão espanhola, portuguesa, então eles tinham que evitar os portugueses a todo custo. Também da pesquisa que eu fiz, eu peguei mais ou menos como que esses caras se vestiam. Eles usavam normalmente uma camisa grande e branca, normalmente, calções escuros, roupa própria, quer dizer, eles mesmo que se autoforneciam a roupa, não era fornecida pelo pessoal que comandava a embarcação, um par de sapatos e um gorro vermelho. Normalmente era assim que eles se vestiam. Salários mensais, também em maravendis aí, que depois um maravendi, é isso que eu consegui achar. Um maravendi equivalia, 5 maravendis compravam uma galinha. Dá para a gente ter mais ou menos a ideia de quanto valia o maravendi. Os salários mensais, os capitães recebiam, cada capitão de cada um dos 5 navios recebia por mês 3.300. Os mestres, 3.000. Contramestre, 2.000 maravendis. Calafates, carpinteiro, 1.875. Tanoeiros, eles guardavam tudo em barril, né? Então tinha muitos tanoeiros, ganhavam 1.500 maravendis ao ano. Marinheiro, 1.200, os grumetes, 800 e os pajens, 300. Então, era esse o salário que eles ganhavam 3 salários antes de embarcar, e depois eles seriam pagos no fim da viagem. Quer dizer, então a coisa era triste, né? Muitos, evidentemente, não receberam o tal do salário porque eles ficaram pelo caminho. Como que era a bagagem de cada pessoa? A gente viu que os navios são extremamente pequenos, eles variam de 21 a 24 metros de comprimento, quer dizer, e tinham 7 metros de largura, quer dizer, uma coisa muito pequena. Então, o pessoal tinha que economizar ao máximo espaço. A bagagem de cada pessoa: um baú ou arca de 1 metro por 60 por 60. Esse era o baú. Para guardar roupas, cobertas e outros objetos. O mestre ou piloto, ele podia levar uma arca. Ele tinha direito a levar com bagagem dele, para guardar as coisas dele, uma arca. 1 metro por 60 por 60. Marinheiro, 2 marinheiros para uma arca. Então, 2 marinheiros tinham que juntar suas coisas em uma arca só. Os grumetes eram uma arca para 3 pessoas. E, finalmente, os pajes, uma arca para cada 4 pessoas. Então, realmente a bagagem era extremamente reduzida. O pessoal realmente usava aquilo que podia usar até que pudesse. Vamos para o outro, por favor. Bom, em 29 de novembro de 1519, eu escrevi errado, esqueci de corrigir. 1519, eles passaram pelas vizinhanças do Cabo de Santo Agostinho. Eles não atracaram, isso era no Nordeste brasileiro. 13 a 27 de 12 de 1519, eles pararam na Baía de Santa Lúcia, que nada mais é que a Baía de Guanabara. Então, eles desceram, o pessoal desceu no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara.
E eles acharam, né, segundo o relato do Pigafetta, eles acharam aquilo maravilhoso, acharam o lugar lindo, eles diziam que era um paraíso terrestre. Eles aproveitaram ali que desceram na Baía de Guanabara para matar. O mestre Antônio Salomão ele foi executado porque ele teria praticado sodomia e o crime de sodomia era pecado mortal. Eles matavam o pessoal que praticasse sodomia. Então, só para a gente saber quais eram os delitos que eles penalizavam: o furto, a blasfêmia. Então, se o cara blasfemasse, perda ou dano ao armamento, dormir durante a vigia, homossexualidade, violação, assassinato, insubordinação, deserção e rebelião. E quais eram os castigos? Algemas, claro, o castigo era proporcional àquilo que eles consideravam mais grave, né? Mas os castigos eram algema, cepo, pão e água, prisão amarrado, chicotadas, cortar a mão ou o pé, ou abandono na terra, ou, na pior hipótese de tudo, era a morte. Então, esses eram os castigos. E nós vamos ver, durante a viagem, daqui a pouco a gente vê, que muita gente foi morta, exatamente. Não só esse mestre Antônio Salomão foi executado, outros também foram executados. Quer dizer, era a lei ali, errou, pagou. Não tinha muito perdão. Vamos para o outro, por favor. Então, aqui, um relato, parte do relato do Pigafetta, né? Só para vocês verem os negócios que o pessoal fazia no Brasil, naquela época, lá na Baía de Guanabara. Por um anzol, nos deram 5 ou 6 galinhas. Um pente, eles deram 2 gansos. Eles eram os indígenas, os habitantes locais. Um espelhinho, peixe para alimentar 10 pessoas. Trocamos também, por bom preço, as figuras das cartas de jogar. Por um rei de ouro, deram-nos 6 galinhas. E ainda se convenceram que fizeram um grande negócio. Por um espelho pequeno, nos deram 8 ou 10 papagaios. Isso consta do relato do Antônio Pigafetta. É muito legal ler esse livro, porque a gente vê realmente como era na época, né? Como exatamente aquilo que aconteceu. Raras viagens em que há esses relatos do dia a dia. Então, realmente, aqui no Brasil, o pessoal fez negócios negócio do Brasil, né? Então, eles ficaram, tanto o pessoal, os marinheiros, os marujos, quanto os indígenas ficaram super felizes com as trocas que eles fizeram. Todo mundo achou que saiu na vantagem, né? Vamos para o próximo, por favor. Agora, eles também levavam nos navios presentes, assim, coisas de um pouco mais de valor ou de mais valor, que eram para dar para os chefes das tribos, chefes das cidades que eles cruzavam, né? Então, por exemplo, outra vez dentro do relato do Pigafetta, eles levavam presentes régios para o chefe, túnicas de veludos, cadeiras de veludo vermelho, vasos de vidro, quer dizer, pô, o pessoal não conhecia o vidro aqui, né? Vasos de vidro dourados, cadernos de papel, brocados vermelho e amarelos, sapatos prateados, caixa cheia de agulhas e alfinetes, cruzes douradas e etc. Então, esses eram as coisas que ele levavam para presentear os chefes, né? E outras coisas de menor valor para fazer o tal do escambo que eles trocavam, né? Toda aquela quinquilharia que eles trocavam por coisas que para eles eram valiosas, inclusive a comida. Vamos para o outro, por favor. Em 10 de janeiro, eles entraram no Rio da Prata. Cara, quem conhece o Rio da Prata ali, a boca ali, pô, quem não sabe, parece que teria terminado a América do Sul, né? Parece que eles iam entrar para dar a volta na América do Sul, que era aquilo que eles tanto queriam, eles queriam sair para o outro lado. Mas, evidentemente, com o tempo, eles perceberam que a água era doce, eles perceberam que era o rio, que depois se tornaria o Rio da Prata, que aí é uma outra história muito bacana, por que chama Rio da Prata, não, mas é isso, para outra vez, né? Então, na figura número 1, aí a gente vê que eles quase tocaram no Cabo de Santo Agostinho, lá em cima, entraram na Baía de Santa Lucia, que é a Baía de Guanabara, e chegaram perto do Rio de Solís, que foi um espanhol que explorou aí, que é o atual Rio da Prata, né?
Então, como eu disse, o rio era tão largo que pensaram, no começo eles achavam que tinham chegado no final do continente. Em Puerto San Julián, que era mais ao sul, encontraram os Patagões. Eram, outra vez, ainda do relato do Antônio, eram homens de figuras gigantescas. Nossas cabeças apenas chegavam à sua cintura. Eles permaneceram 5 meses, porque o clima não estava propício para a navegação. Então, eles ficaram com os Patagões, morando ali com os Patagões, durante 5 meses, num lugar chamado Puerto San Julián. Nesse ínterim, um dos navios, o Santiago, ele estava procurando alguma saída, verificando onde eles estavam, e esse navio se perdeu. Depois ele novamente se reencontrou, mas durante um bom tempo ele ficou sumido. Então, na figura número 5, a gente vê mais ou menos, ou a gente vê bem, onde é a tal da Baía San Julián. É bem quase no extremo sul do continente, já tinham passado o Rio da Prata, etc. Mas aí que eles ficaram invernando durante esses tais 5 meses junto com os Patagões. E a gente vê nas figuras, né? Quer dizer, figuras da época, mais ou menos a desproporção do tamanho, claro que eles devem ter exagerado, entre as pessoas, entre os marinheiros e os habitantes locais. Vamos para frente, por favor. Outras mais figuras, né, mostrando aí os Patagões, mas esses já são fotos, evidentemente, mais recentes, tá certo? E a gente vê. Bom, e o pessoal, depois que eles ficaram esses 5 meses junto com os Patagões, eles resolveram, o tempo melhorou, eles resolveram sair e foram navegando rumo sul para ver se eles chegavam na extremidade sul do continente. Eles chegaram num cabo que eles chamaram Cabo das 11.000 Virgens. Isso não existe mais, né? A entrada do estreito, batizado por Magalhães como Estreito Patagônico. Arnaldo de Santo Antônio abandonou a expedição. Aí, porque tinha deserções, acontece o seguinte: tinha um comandante da frota que era um português, era um Magalhães, e os outros 4 capitães dos outros 4 navios eram espanhóis. O superintendente de navegação era um espanhol, então vira e mexe tinha briga entre eles. Um achava que devia fazer uma coisa, outro achava que era outra. O Magalhães era duro, né? Então, nessa altura do campeonato, um navio abandonou a frota. Então, eles seguiram aí com 4 navios para tentar chegar no extremo sul do tal do continente. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Aí, na figura 5, era uma figura, um desenho da época de como eles achavam que era a cratera. A gente vê na figura número 5 como que eles achavam que era a Tierra de Patagones e como era a Tierra de Magallanes, que eles chamavam, mas era mais para o sul ainda, né? Próximo do que seria o Cabo Horn. Eles não passaram pelo Cabo Horn. Ok, Wagner, vamos para frente, obrigado. Eu te atrapalhei, né? Em 1 e 2 de abril de 1520, houve um motim contra Fernando de Magalhães, aquilo que eu falei para vocês. Era o único português. O pessoal não se dava com ele. Ele era turrão, né? O clima na frota era o pior possível. Eram 4 capitães espanhóis sob o comando de um português. Eles planejaram o assassinar Magalhães. Então, explodiu o motim. Os traidores eram João de Cartagena, Luís Mendonça, Antônio Coca e Gaspar de Quesada. Mas, antes que a coisa estourasse mesmo, que a turma se rebelasse para valer, a conspiração foi descoberta. Juan de Cartagena foi esquartejado, como vocês viram, ali não tinha perdão. Errou, tinha a pena e Juan de Cartagena foi esquartejado. Luís de Mendonça foi apunhalado. O Gaspar de Quejada foi abandonado em terra dos Patagões, junto com o sacerdote. Esse não morreu porque era padre. Então, esses 2 últimos foram deixados na terra. Porque o padre, eles achavam que seria pecado matar o padre, então eles simplesmente abandonaram. E, evidentemente, não se teve nunca mais notícia desse povo que ficou nesse lugar aí. Aí eles saíram do Puerto San Juan, o navio Santiago naufragou. Logo em seguida, esse navio naufragou, eles perderam o navio.
Magalhães, nessa altura aí, por causa da tal da conspiração, ele mandou enforcar mais de 40 cúmplices do motim e mandou os capitães do navio, e mudou, perdão, os capitães do navio. Então, ele queria realmente ele que mandava. Então, além de ter matado aqueles que eu citei antes, ele enforcou mais 40 cúmplices que participavam desse motim. A coisa era brava, o clima não devia ser dos melhores lá. Mas a hora que ele conseguiu abortar esse motim, a coisa ficou mais sob controle dele. Vamos para o próximo, por favor. Bom, aí o Estreito de Magalhães, aí um mapa, né, que mostra em vermelho, né, a gente vê o Cabo das 10.000 Virgens, né, que eles encontraram, era um cabo que aí eles pegaram a rota à esquerda, que depois eles acabaram descobrindo o mar, que eles chamaram Mar del Sur, Mar do Sul, que é o Pacífico. Então, eles foram navegando, navegando e foram encontrando uma passagem. Mas, olha, o relato dessa passagem aí pelo Estreito de Magalhães, esse trecho que está em vermelho aí, é algo assustador. Realmente o pessoal sofreu muito. Várias vezes eles estiveram a ponto de morrer, dos navios afundarem. É uma coisa impressionante o relato do Pigafetta sobre essa passagem aí. Então, nessas figuras 1 e 2, a gente vê aí o Estreito de Magalhães, e na 1 a gente vê a rota, né, que a frota percorreu. Na figura número 4, a gente vê o Estreito de Magalhães, que não pode ser confundido com o Cabo Horn. O Cabo Horn é mais ao sul. O Cabo Horn é o lugar pior do mundo para se navegar. Eles, por sorte, pegaram um lugar ruim, mas por sorte não era tão ruim quanto o Cabo Horn, porque provavelmente, se eles tivessem descido ainda mais para o sul, talvez a frota nenhum navio da frota resistisse, né? Então, isso eu só coloquei aí só para distinguir, para não é o extremo sul realmente do continente. Eles viraram um pouquinho antes, eles encontraram uma passagem um pouco acima para poder contornar o continente da América do Sul. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Bom, Fernando de Magalhães e o Mar Pacífico, eles chamavam de Mar del Sur, né? O cabo que define a entrada do estreito, ele chamou de Cabo das 11.000 Virgens. Isso que eu falei para vocês, né? Na figura número 1, a gente vê bem lá no alto, à direita, né, é o Cabo das Tantas Virgens. E o estreito depois ficou com o nome que ele chamou de Estreito de Todos os Santos. Ele batizou de Estreito de Todos os Santos essa rota que ele fez aí. Mas depois, em homenagem a ele até hoje, né, chama-se Estreito de Magalhães a essa passagem. Uma saída natural do estreito seria seguir para o sul, pelo que ele encarregou Estevão Gomes com o Santo Antônio, que era um dos navios. Ele encarregou esse camarada de fazer, mas esse cara desertou e voltou para a Espanha. Então, realmente a coisa estava feia e o pessoal ia, à medida que podia, ia caindo fora, né? Magalhães durou mais de um mês para contornar o extremo sul do continente, né? Ele ficou procurando saídas, porque ele entrava, vocês estão vendo aí pelo mapa, tem centenas de ilhazinhas, então o cara se perdia aí, né? Mas somente em 28 de novembro de 1520 ele conseguiu sair daquele labirinto de ilhas e entrar no Oceano Pacífico. Então, foi depois de tanto tempo, de tanto lutar, né? Mais de um mês para contornar esse extremo sul do continente. E aí ele saiu no que hoje a gente chama de Oceano Pacífico, né? E ele navegou, a partir daí, nós vamos ver em seguida, ele navegou durante 98 dias até chegar em terra. Eles não estavam, evidentemente, preparados para enfrentar 3 meses e 8 dias sem encontrar coisas para se reabastecer. Vamos ver em seguida. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Então, eles entraram no Pacífico, né? Navegaram durante 3 meses e 20 dias sem comer qualquer alimento fresco. Para não morrer de fome, eles comeram um pedaço, isso tudo consta no relato do Antônio Pigafetta. Para não morrer de fome, comeram um pedaço de couro
colocado no mar por 5 dias e depois cozido para não morrerem de fome, comendo ratos, baratas e tudo que pudesse. O escorbuto, né, aquele mal por falta de vitamina C, atacou a maioria dos navegantes. Só nisso morreram 19. Entre eles, o Patagão, que ele tinha pego um dos Patagões para levar com ele, e um brasileiro, um índio, também que eles pegaram para levar na frota. Durante esses 110 dias, percorreram cerca de 4.000 léguas, que são 22 mil quilômetros, sem que houvesse qualquer tempestade. Daí eles chamaram o oceano de Oceano Pacífico. Então eles deram sorte, porque quando eles desembocaram lá, eles desembocaram numa época em que o mar era tranquilo. Então, por causa disso que o Mar del Sur, eles denominaram de Oceano Pacífico, pela tranquilidade da navegação. Tranquilidade em termos de clima, de temperatura, de condições de navegação. Mas em termos de como eles estavam a bordo, pô, realmente foi uma desgraça. O escorbuto atacou firme todo o pessoal, quase toda a tripulação ficou doente. Boa parte dela morreu. Vamos para o outro, por favor. Bom, então, sempre fazendo uma pontuação para ver como é que era o negócio, a higiene e as condições a bordo. A higiene era praticamente nula, quer dizer, era aquele lugar pequeno com tanta gente, e naquelas condições não tinha condições de higiene. A água doce só era usada para beber. Os banhos de mar, o camarada podia fazer banho de mar, mas eles eram raros. Por quê? O movimento do barco impedia que o pessoal mergulhasse, depois saísse, subisse no barco outra vez. Eles tinham medo de tubarões, tinham muitos tubarões. E muitos não sabiam nadar. Então o pessoal ficava aquele tempo todo com banho zero, porque não tinha como. Vidas compartilhadas, ou seja, eles ficavam presos naqueles naviozinhos, naquele espaço muito pequeno, cheio de parasitas, ratos, animais vivos, companheiros de viagem imundos, água de esgoto, alimento estragado, água de beber era podre, mesmo a água doce se estragava, né? Eles chamavam de água podre. Falta de sal, falta de verduras e frutas frescas, isso que causou o tal do escorbuto. Então, eram essas condições e a higiene que tinha a bordo dos navios, né? Vamos para frente. Bom, finalmente eles chegaram nas Filipinas, uma das ilhas eles chamaram de Ilha dos Ladrões. Vamos ver como é que o Pigafetta fala. Relatos do Pigafetta. Na nossa rota, passamos perto por duas ilhas muito altas, uma das quais chamava-se Cipango. Parece que essa ilha que eles chamam de Cipango seria o Japão. Pelo menos pelo nome, por alguns detalhes, parece que seria o Japão. Não sei se era realmente. E a outra, Subdit. Em seguida, começaram a aparecer muitas ilhas muito próximas. Eram as Filipinas. Isso que eu estou pondo em amarelo, né? Esse é o comentário nosso, meu aqui. Ao arquipélago demos o nome de São Lázaro. Ali, finalmente, encontraram gente. Pô, eles encontraram gente depois de mais de 3 meses. 3 meses e 10 dias. Vieram em canoas cheias de coco, laranja, vinho de palmeira e um galo. Isso é o que ele descreveu. A frota explorou dezenas de ilhas e fizeram amizade com os nativos que foram batizados. A primeira coisa que o pessoal procurava fazer era tornar o pessoal católico, né? Então eles batizavam o pessoal e rezavam missas. Quer dizer, naquela época o cara tinha que ser católico na marra. Então a primeira coisa que eles faziam, eram ordens do rei, era fazer com que o pessoal abandonasse as crenças dele, quer dizer, pseudamente abandonava as crenças deles, e eles eram batizados para virarem cristãos. Em 6 de novembro de 1521, na Ilha dos Ladrões, era uma das ilhas que eles chamaram de Ladrões, os exploradores têm um barco, um esquife roubado, não é um navio, é uma chalupa, um barquinho que tinha dentro do navio, roubado pelos moradores das ilhas. Então, por isso que eles chamaram Ilha dos Ladrões. A resposta foi letal. Atacou-se o povoado local, incendiaram-se 35 cabanas e foram mortos 7 nativos. Acho que são 7 nativos que foram mortos. Quer dizer, então, ou 7 ou 15, eu não me lembro mais quantos eram. Eu sei que houve essa matança lá em Guam, a Ilha dos Ladrões, que foi uma das primeiras ilhas que eles encontraram.
Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, continuando aí, nós vamos ver a morte do Fernão de Magalhães aí. Os habitantes do local onde chegavam indicaram 3 ilhas que poderiam comercializar, porque eles estavam loucos atrás das ilhas, das especiarias, né? Segundo eles, seriam 5 as ilhas das especiarias, né? Mas o pessoal estava procurando. Ali, o que mais tinha mesmo era a ilha. Ali é um arquipélago muito grande. Bom, em Ceilão, Cebu e Calagan, e ofereceram um piloto para levá-los a Cebu. Então, eles, quando chegaram lá, eles pegaram um dos habitantes locais que dizia conhecer a rota para levá-los a Cebu, que seria um dos locais onde eles conseguiriam comercializar as especiarias. Em 7 de 4 de, não sei por quê, de 1521, eles entraram no porto de Cebu. Lá fizeram amizade com um dos reis do local, chamava-se Zula, e começaram a comercializar com esse tal do rei. O outro rei local, Calapalapu, não quis reconhecer a autoridade do rei da Espanha. Todos os lugares que eles chegavam, eles batizavam o lugar como sendo propriedade do rei da Espanha. Mas esse rei desse lugar aí, pô, achou que não devia reconhecer o tal do rei da Espanha como o rei do lugar, né? Ele se rebelou. Não quis reconhecer a autoridade do rei da Espanha, então Magalhães resolveu combatê-lo, apenas com 3 chalupas e alguns homens. Eram 45 europeus contra cerca de 1.500 pessoas da ilha. Bom, resultado: uma flecha envenenada atravessou a perna de Magalhães, que acabou morrendo. Então, a viagem de circunnavegação de Magalhães não foi de Magalhães. Magalhães chegou até uma boa parte, mas o resto ele não conseguiu completá-la. Ele, nesse local, ele foi morto em batalha, que ele mesmo provocou. Foi um negócio. O relato do Pigafetta mostra bem, foi uma besteira do Magalhães. Ele era meio prepotente e ele quis, só porque não reconheceram o rei da Espanha como sendo o rei daquela ilha, ele resolveu partir para cima do pessoal. Imagina, lutando 45 pessoas, mesmo que mais armada que os indígenas, mas contra 1.500, ele acabou morrendo. Vamos para o outro, por favor. Bom, então, mais uma vez fazendo um parênteses para a gente ver como eram. Eu estou falando da viagem, mas também estou falando dos navios, das condições locais, como eram as pessoas a bordo, etc. e tal. A tripulação das naus naquela época. Gente do mar, que eles chamavam gente do mar. Era o capitão, piloto, contramestre, barbeiro sangrador, que seria o médico, né? O médico era o... Quer dizer, eles sangravam a pessoa que pseudamente melhoraria com isso. Carpinteiro, calafate, polícia, marinheiros, grumetes, que eram jovens de 16 a 20 anos, e pajens, que eram a molecada de 12 a 16 anos. Esse pessoal era chamado de gente do mar. E dentro do navio também havia gente de armas, que era o oficial de infantaria, soldados, arcabuzeiros, mosqueteiros e tambores. Então, o tambor acho que era para orientar aí como é que deviam ser feitas as batalhas. Então, aí algumas estampas, algumas representações de como seria esse pessoal que embarcava nessas navios dessa época. Vamos para o outro, por favor, vai. Bom, a queima do Concepción. Concepción era um dos navios deles, né? Tinham sobrado 3, né? Com a perda do comandante e boa parte da tripulação, já não tinham gente suficiente para operar os 3 navios. Eles resolveram atear fogo ao Concepción. O Concepción já tinha sido atacado por um bichinho que dá na madeira. Inclusive, um dos navios do Colombo tinha acontecido isso. O Colombo também perdeu um navio por causa desse teredo navalis, que é um bichinho que ataca a madeira e vai corroendo a madeira, e a madeira, entre aspas, apodrece e o navio não tem mais condições de viajar. Então, esse Concepción era um navio que estava mais atacado com esse bichinho. Então, como eles não tinham muita gente, eles resolveram tocar fogo nesse navio, e aqueles que estavam nesse navio foram distribuídos nos outros 2. E com a morte do Magalhães, eles resolveram eleger o Sebastián Elcano
como o chefe-geral da expedição. Antes dele, desde a morte até essa hora, tinham passado alguns capitães, mas a turma não estava se desentendendo. Nessa altura do campeonato é que eles resolveram eleger o Sebastián Elcano como chefe da expedição, e ele chegou até o fim, né? Bom, então a gente vê aí que sobraram os navios Victoria e Trinidad. Foram dos 5 navios que saíram, só 2 tinham sobrado. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Bom, dia 8 de novembro de 1521, 2 anos e 3 meses depois, em mais de centenas de mortes, por fim chegaram no que viriam a ser chamada Filipinas. Filipinas, só abrindo um parênteses, nessa época eles não chamaram Filipinas. Filipe II era filho do rei Carlos V da Espanha. Depois, quando o Filipe assumiu no lugar do pai, quando o Carlos V morreu, o Filipe assumiu, eles batizaram essas ilhas, esse conjunto de ilhas, né, como Filipinas, em homenagem ao rei Filipe da Espanha. Mas nessa época eles não tinham ainda essa denominação. Mas finalmente, em 8 de novembro de 1521, chegaram a Tidore. Apenas o navio Vitória estava em condições de navegar. O outro estava meio cá, meio lá. Ao todo, estavam 60 homens. De todos aqueles que saíram, aqueles 154 que saíram, só 60 ainda estavam aí. E eles estavam à caça das especiarias, né? Eles estavam procurando as tais das 5 ilhas onde eles encontrariam as especiarias. Eles achavam coisas parecidas, tal, mas ainda não era exatamente aquilo que eles tanto almejavam, tanto procuravam. Vamos para o outro, por favor. Bom, aí, cara, era uma busca, era como buscar uma agulha em palheiro. Então, para vocês terem ideia, as Filipinas são 7.000 ilhas. E a Indonésia são 13.500. Então, o pessoal navegava ali, por isso que eles pegavam pessoas dessas ilhinhas que diziam conhecer como que era, onde que era, e eles ajudavam os pilotos a dirigir para onde eles julgavam que encontrariam as tais das especiarias. E eles ficaram percorrendo todo esse lugar para cima e para baixo, procurando as tais das 5 ilhas, as Molucas, né, que eram as 5 ilhas que eles encontrariam mais especiarias. Então, vocês veem, eram 7.000 ilhas mais 13.500, quer dizer, mais de 20.000 ilhotas, né, para procurar. Então, eles ficaram navegando para cima e para baixo. Vamos para o outro, por favor. Aí que está em meio a laranja, aí está mais ou menos o percurso, como foi descrito pelo Pigafetta, e mais ou menos o percurso que eles teriam percorrido, uma parte do percurso que eles teriam percorrido, né, e negociando com os nativos e procurando as tais das ilhas, né? Então, esse percurso, hoje o pessoal conseguiu traçar exatamente em função do diário do Antônio Pigafetta. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bornéu e o arquipélago. Outra vez, a cidade está construída junto ao mar, exceto a casa do rei e de alguns chefes. É composta de 25.000 lares ou famílias. As casas são de madeira, sustentadas por grossas vigas para isolá-las da água. Quando a maré sobe, as mulheres que vendem mercadorias aproveitam para atravessar a cidade de barca. Esse, mais uma vez, um relato do Pigafetta, né? E essas figuras 1 e 2 são imagens aí que foram feitas depois, evidentemente. Durante muitos meses, eles ficaram navegando pelas ilhas do arquipélago. Quando não conseguiam negociar, pilhavam. Então, era por bem ou por mal, eles pilhavam as aldeias. O pessoal não queria, era por mal. Eles pilhavam as aldeias e os barcos. Chegaram à ilha de Sarangani em 27 de outubro, onde, no dia seguinte, capturaram 2 nativos, os quais conheciam as rotas para chegar às boas mercadorias, as tais das ilhas Molucas. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Olha um mapa, como que é mais ou menos. Isso é o que pode ser feito, pode ser mostrado, né? Das tais das Molucas. Após mais de 20 meses de viagem, eles haviam chegado às Molucas, também chamadas as Ilhas das Especiarias, como elas eram conhecidas.
aportou-se próximo à ilha de Tidore. Naquela época, como eu disse para vocês, consideravam-se que apenas 5 ilhas formavam as Molucas: Tirenate, Tidore, Moti, Mikian e Bacan. Eram essas as tais das ilhas que eles julgavam que era onde tinha tudo quanto era especiaria. E realmente eles encontraram aí, mais uma vez o relato. Todas as ilhas Molucas produzem cravos, gengibre, sagu, que é a madeira que faz o pão, arroz, nozes de coco, bananas, figo, amêndoas, romãs, doces e acres, cana-de-açúcar, melão, pepinos, cabaça e fruto do cumlicai, que é uma espécie de abacaxi, além de outros frutos parecidos, como pêssego, que eles chamavam de guave, que é a goiaba, né? Também há azeite de coco e gergelim. Então, finalmente, né, depois de tanto procurar, eles acharam essas tais das 5 ilhas. E é aí que eles encheram os 2 barcos restantes com tudo quanto eles puderam. Eles fizeram as trocas e, quando não podiam fazer troca, eles assaltavam, roubavam, né? Para o outro, vai, por favor. Bom, ó, o negócio das Molucas, né? Visitaram muitas ilhas e sempre foram recebidos por seus reis. Fizeram muitos negócios e abarrotaram os navios com as especiarias. Estava previsto para partir no dia 18 de setembro. A nau Vitória já se encontrava em mar aberto, aguardando apenas o Trinidad. Então, eles já tinham abarrotado os navios, falaram, bom, vamos embora. E a Vitória, né, já tinha saído e ficou esperando, na saída do porto, ficou esperando o outro navio, o Trinidad. E o Trinidad não saía. Vamos para o outro, Wagner. Bom, esses aí são algumas figuras das rotas que o pessoal fez aí durante as Molucas. E como eu disse para vocês, aí, quando eles descobriram as tais das Molucas, eles descobriram que as Molucas estavam no hemisfério português. Então eles estavam negociando, assim, na realidade era indevidamente, porque aquilo não pertencia a eles. Mas depois de tanto que eles sofreram, depois de tudo que eles passaram, eles aproveitaram para levar tudo o que eles podiam. Mas efetivamente eles se deram conta, né? E isso é relatado, eles se deram conta que as Tais das Molucas estavam no hemisfério que pertencia a Portugal. Vamos para o outro. Outra parênteses aqui, ó. Só para vocês verem como que é as naus da circunnavegação, né? Os compartimentos, onde eram as âncoras, os cabos, depósito dos víveres, porão e proa, espaço das bombas, porão da polpa, depósito, laço, porão. Quer dizer, tudo isso num navio de 21 metros de comprimento. Quer dizer, o negócio parece que é grande, mas na realidade é muito pequeno. Se a gente imagina a casa da gente, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é o tamanho dos navios. E além do mais, eles tinham que levar muito lastro para dar estabilidade no navio. Eles levavam muitas pedras, cascalho, lingotes de ferro, canhões velhos, etc., que servia como lastro para o navio não balançar tanto, né? E sobre o laço eles levavam os barris com água de vinho, de pólvora, bala de canhão e etc. E embaixo do laço ficava a água parada, porque por mais que eles fizessem, sempre tinha vazamentos. Sempre ficava algumas pessoas com bombas retirando a água que entrava, a pouca ou muita água que entrava dentro do navio. Em função do estado como estava o casco, entrava mais ou menos água. Nesse caso aí, um dos navios teve que parar porque ele estava numa condição muito precária. Então a gente vê aí um corte de como era o barco e na figura número 3 uma réplica que foi construída depois de como era a nau Vitória. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Aí também outro dentro do parênteses, né? Como era dividido o tal do navio aí de 21 metros de comprimento. O convés, a proa, castelo de proa, polpa, escotilha, porão, leme, câmara do leme, canhão, massa. Então, tudo isso e mais as mercadorias, tanto aqueles que eles compravam como aqueles que eles recebiam como aqueles que eles davam, ficava tudo armazenado nesse pequeno espaço aí, né? Para vocês terem ideia, a gente, quando pensa no navio, pensa num negócio muito grande, mas era um negócio extremamente, o espaço era extremamente exíguo, né? Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Bom, aí, cara, na hora de voltar, que eram elas.
Eles tinham duas opções para voltar. Uma opção era voltar pelo caminho que eles tinham ido, que eles tinham vindo, né? Ou seja, voltar através do oceano, do que hoje nós já chamamos de Oceano Pacífico, que eles chamavam de Mar del Sur, né? Que eles batizaram também de Pacífico. Voltariam por lá e não passariam por mares portugueses, ou voltariam dando a volta, saindo lá, dando a volta pela África, passando pela Índia, dando a volta pela África, passando pelo Cabo da Boa Esperança, e voltavam. Eles fizeram uma série de análises e viam que naquela altura do campeonato, naquela altura do ano, o mar, que era pacífico, já não era tão pacífico assim. Não tinha condições deles voltarem por onde eles tinham vindo. Então, eles tinham que voltar pelo hemisfério que era dominado pelos portugueses. Não tinha jeito. Como eu disse para vocês, o Trinidad estava com dificuldade de se mover e os marinheiros descobriram que havia muita água no porão. Então, dos dois navios, cara, só um tinha condições de voltar. Espinosa ordenou que o navio fosse descarregado para se procurar os pontos de infiltração, mas não foi encontrado nada. Mas que infiltração? O rei Mansor ofereceu 5 dos seus mergulhadores, chamados de búzios, para procurarem furos no casco, mas esses também não conseguiram encontrá-los. Então, cara, o navio Vitória retornou e ancorou novamente, pois a viagem foi suspensa. Eles viram que o outro navio não conseguia sair do porto, né? Eles já tinham saído, estavam esperando, resolveram voltar para o porto. Como os reparos da Trinidade durariam meses, foi resolvido que o Vitória partisse de volta sozinho. Então, cara, eles deixaram o Trinidad lá para ser consertado e resolveram voltar. Vamos voltar. Embarcaram tudo quanto eles podiam embarcar no Vitória. Todos os bens que eles tinham comercializado, ou quase todos que eles tinham comercializado, eles atucharam no Vitória e deixaram o Trinidad para ser reparado. E ficou o Trinidad lá com alguns marinheiros, o capitão, e os outros pegaram Vitória e voltaram. Só que eles resolveram voltar no mar chamado Mar Português, ou seja, fazer a rota de ir pela Índia, contornar a África e voltar pelo Atlântico. Né? Vamos ver como é que é. Vamos para o próximo, Wagner. Como voltar, né? Esperar 6 meses para que chegue o verão e poder atravessar o Oceano Pacífico, essa era uma dúvida deles. Voltar com só barco pelo Oceano Português, parte da turma ficaria esperando enquanto tentassem consertar a nau Trinidad. E depois seriam resgatados? Como que ficaria esse pessoal que ficou lá? Resolveram partir, como eu disse para vocês, somente com a Vitória, atravessando o tal do Mar Português. Então, nós vemos aí, na figura número 2, a ida e a possível volta por onde eles teriam vindo, né? Mas eles resolveram não atravessar novamente o Pacífico, porque o Pacífico não estava para ser navegado naquela altura do campeonato. Vamos para o outro, Wagner. Elcano decidiu partir no dia 11 de fevereiro, seguindo até Sumatra e de lá cruzando o Oceano Índico até o Cabo da Boa Esperança. Né? Originalmente, quando Bartolomeu Dias descobriu em 1488 o cabo, ele chamara de Cabo das Tormentas. A coisa ali era brava. Todo o fim de continente, tanto da América do Sul quanto da África, os mares se encontram dois oceanos muito grandes, então o mar normalmente é muito agitado. E, tanto que na primeira vez que o Bartolomeu Dias chegou lá, ele chamou de Cabo das Tormentas, né? Boa Esperança só quando chegou o outro lá, que percebeu que poderia ser o caminho para as Índias, né? Bom, então aí a gente vê mais ou menos como que foi a rota na figura número 1, é o cabo, né? A 6 de maio de 1522, o Vitória cruzava o cabo. Só que eles precisavam ficar longe da costa, porque se eles se aproximassem da costa, eles seriam vistos pelos portugueses. Então, realmente foi uma navegação muito difícil, né? Durante 9 semanas, navegaram pelo Índico, tratando de superar o Cabo das Boa Esperança. Em 6 de 5 de maio, passaram pelo Cabo e entraram no Atlântico. Vamos para o outro, Wagner, por favor.
Então, aí, ó. Durante 9 semanas, navegaram pelas águas do Índico, tentando superar o Cabo da Boa Esperança. Havia ventos fortes e tempestades. É o tal do cabo que não era tão tranquilo assim, né? Finalmente tiveram de se aproximar muito do cabo e dos portugueses para poderem se salvar e conseguir chegar ao Oceano Atlântico. Mas, por sorte, eles não foram apanhados pelos portugueses. Eles conseguiram dobrar o tal do Cabo das Tormentas ou o Cabo da Boa Esperança. Vamos para o outro, Wagner. A fome e a doença voltam a atacar. Bom, aí, cara, os caras pegaram o Atlântico, eles não podiam chegar perto da costa da África, porque toda essa costa da África pertencia aos portugueses. Se os portugueses pegassem os navios espanhóis, o navio espanhol cheio de especiaria, fatalmente eles seriam presos. Então eles não podiam se encostar na terra para se reabastecer. Então o pessoal passou fome e sede à vontade, né? Eles, na fim mesmo, eles fizeram uma escala em Cabo Verde, tentando ocultar dos portugueses os fatos de estarem vindo do Cabo da Boa Esperança. Na verdade, eles não chegaram a portar, eles mandaram um naviozinho, um barcozinho, se aproximar, né? Uma chalupa que eles tinham lá no navio, se aproximar para pegar víveres, e dando uma desculpa esfarrapada que eles estavam vindo de outro lugar, etc, etc e tal, né? Em 9 de 7 de 1522, faz a escala em Cabo Verde, ocultando dos portugueses o fato de que vinham do Cabo da Boa Esperança. Mas, ao fim, eles têm que fugir. Na realidade, os portugueses não eram burros, né? E perceberam que o pessoal não era aquilo que eles estavam dizendo. Eles não estavam vindo da América, de outro lugar. Eles estavam, na realidade, eles desconfiaram, então eles tiveram que sair fugidos de lá. Vamos para o outro, Wagner. Escala em Cabo Verde, como eu disse, então, relato do Pigafetta. Então, fomos até perto do porto e mandamos um barco para conseguir água e alimentos. Fizemos escala em Cabo Verde, tentando ocultar dos portugueses o fato de estarmos vindos do Cabo da Boa Esperança, mas tivemos que fugir para evitarmos ser presos. O relato dele é fantástico. Eu recomendo para quem gosta de ler que leia esse livro dele, do Antônio Pigafetta. Vamos para o outro, Wagner. Bom, aí, né? Finalmente a chegada, a rota de Magalhães, que está em vermelho, né? A saída lá da Espanha, né? E a volta, né? E em azul, aquela que o Elcano mostrou, aquela que o Elcano comandou, né? Foi a volta ao mundo. Finalmente eles descobriram, quer dizer, descobriram, eles confirmaram que a tal da Terra é redonda porque eles conseguiram dar a volta. Só que o negócio foi interessante. O pessoal de terra achou que eles tinham chegado de volta no dia 6 de setembro de 1522. E, por Antônio Pigafetta, era 5 de setembro de 1922. Então, por causa disso, que eu fiz a pergunta, quando que a Terra ficou redonda? Ela ficou redonda no dia 5 ou no dia 6 de setembro? Foi um negócio interessante, né? E o Pigafetta, ele tem uma folha para uma parte, uma descrição para cada dia. Ele não se enganou. E o pessoal que estava em terra também não se enganou. Então ficou quer dizer, até meio engraçado, né? Evidentemente, essa dúvida se a Terra ficou redonda no dia 5 ou no dia 6 de novembro de 1522. Vamos para o próximo, Wagner. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Bom, aí eu não esqueci deles. Você lembra que ficou um navio parado lá consertando? Os espanhóis, cara, aí eu fui ver que cábalo aconteceu com esse tal desse navio, com esse tal dessas pessoas. Eu li um negócio em espanhol que chegaram em 1525. É fake. Eu descobri que é mentira. Eles não voltaram, esses caras. Na realidade, eles tentaram voltar pelo Pacífico. Eles tentaram chegar nas costas da América do Norte, América Central, América do Norte, e de lá eles pensavam em atravessar a pé e se virar. Mas o mar realmente estava muito revolto, eles não conseguiram atravessar pelo Pacífico. Então eles voltaram. Eles resolveram que eles iam voltar também pelo lado português. Mas quando eles estavam no meio do caminho, eles foram aprisionados pelos portugueses. A Trinidad tentou, mas falhou em voltar. Após enfrentar tormentas, escorbuto e vazamento, o Trinidad voltou para Tenate, que é uma das ilhas, onde foi capturada pelos portugueses.
Então, o outro navio também não conseguiu voltar. Na realidade, parece que só 4 ou 5 portugueses, dos que foram capturados desse navio, é que depois, por outros meios, conseguiram voltar. Mas o navio ficou perdido, o navio foi tomado pelos portugueses. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, eu falei para vocês que um dos personagens virou nuvem. E, de fato, nós temos aí uma foto do céu do sul, da parte do hemisfério sul da Terra. Essas são as chamadas nuvens de Magalhães. Eles chamam nuvem de Magalhães esse conjunto de estrelas, né? Tem a grande nuvem de Magalhães, essa maior, e a pequena nuvem de Magalhães. Então, a esse conjunto de estrelas, os astrônomos, depois, eles, em homenagem ao Fernando de Magalhães, eles chamaram de nuvens de Magalhães. Então, é por isso que eu disse para vocês que realmente um dos personagens virou nuvem. Duas nuvens, a nuvem pequena e a nuvem grande de Magalhães. Vamos para o outro, por favor. Bom, então, o paradoxo da circunnavegação. É 3 dias no mesmo dia. Então, eu tentei aí, resumidamente, dar uma explicação. Para cada grau de circunferência, para o oeste, devia diminuir 4 minutos no relógio. Para cada grau a leste, devia aumentar 4 minutos do relógio. Como são 360 graus, 360 vezes 4 dá 1.440 minutos, que são as 24 horas. É por isso, como os caras andaram de barco para um lado e os que ficaram parados não andaram, e que deu aquela famosa diferença de um dia entre os que navegaram e os que ficaram em terra. Agora, o que é mais engraçado ainda seria o seguinte: se alguém desse a volta ao mundo como fez o Magalhães, saindo para o leste, perdão, para o oeste, e outro navio saísse no mesmo dia, direção ao leste, e todos eles voltassem ao mesmo ponto, se encontrassem no mesmo ponto, haveria 3 dias no mesmo dia. Um dia seria para aqueles que estavam em terra, um dia anterior para aqueles que navegaram ao oeste e um dia a mais para aqueles que navegaram a leste. Então, esse é o tal do paradoxo da circunnavegação. Era só essa explicação que eu brinquei com vocês, que eu coloquei aí que não se sabe quando a Terra ficou redonda. Mas isso é engraçado, essa questão do tempo. Tem um ponto, né, que divide um dia do outro. Vamos para o outro, por favor, Wagner. E esse é o último slide. Eu coloquei aí exatamente para mostrar essa questão da rotação da Terra, né? A Terra, o sentido que ela gira, e tem um tracejado aí, onde é representada a Terra, onde tem Tonga e Samoa. Em Tonga é um dia e Samoa é outro dia. Isso por, sei lá, eles definiram que seria assim. Agora, esse tema, para quem gosta de ler, eu realmente recomendo firmemente, quem não leu, que leia, se puder, se quiser, A Ilha do Dia Anterior, do fabuloso Humberto Eco. Ele fala muito disso aí, ele joga muito com um dia, com outro dia, o cara passa para um lado, passa para o outro. É muito interessante esse livro, eu realmente recomendo, tá? É exatamente uma brincadeira, assim como um dia e o outro, o cara vai para o passado, o cara vem para o futuro, é muito interessante. Bom, eu quero agradecer a vocês a paciência que mais uma vez tiveram comigo. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom, Roberto. Opa! Muito legal. Valeu, pessoal. Parabéns, Muito bom, Roberto. Roberto. Excelente, Ótimo. excelente. Ótima aula de história. Muito Deixa incrível, eu achar um incrível. Peraí. Mas como é que você pode tornar um tema tão diferente, tão interessante? Ficou Obrigado, muito Arthur. legal Você, mesmo. Arthur, você não fosse corintiano, você seria perfeito. Olha, isso eu tenho comigo, cara. Mas como ninguém é perfeito, isso é tolerável. Roberto, eu tenho uma pergunta. E o Fala, canal, Silvio. o Peraí, canal, deixa eu ligar aqui, deixa eu pôr o meu ouvido aqui, porque isso aqui não está funcionando direito. o canal de Beagle? Fala. E o canal de Beagle fica onde ali? Tem Magalhães, tem o Desculpa, Drake, não entendi. tem o canal de Beagle, que é ali embaixo também. É lá embaixo também. Mas ele fica mais ao sul de Magalhães, deve ser, né? Fica mais ao sul de Magalhães, sim. Fica mais ao sul de Magalhães. É que ali o caminho, na realidade, existem milhares de caminhos, porque são um monte de ilhas
Aquela que É. o Magalhães encontrou foi um dos caminhos. É. Por sorte, ele encontrou o caminho antes de ter navegado até o Cabo Horn, porque aí o Cabo Horn, dizem os marinheiros, o pessoal que entende de mar, né, que é o pior mar que existe no mundo, na Terra, é exatamente essa passagem do Pacífico para o Atlântico, ou vice-versa, ali. Viu, Roberto? Tem um documento aí que é português, chama, como chama? É Carreira das Índias, Tem. que é interessante, só que é mais fininho, né? Bem fininho. Chama Carreira das Índias. Ele conta também todo, só que é a luta do português para chegar nas Índias no caminho Sim. pela África, né? Interessante Pela África. também, Ah, muito legal. Olha, pela África. eu vi outro dia, ontem acho, eu descobri que o nosso amigo que participa vai falar sobre a navegação dessa época. Eu não sabia, o senhor não tinha nem apresentado isso, só me dei conta ontem ou antes de ontem, que um dos nossos amigos vai falar sobre a É, o Rui, o navegação. Rui. É, É o Rui, né? Ele isso. realmente. Bom, mas como eu Legal. já estava com isso feito há 2 anos, eu aproveitei. É. Ivan, Sim. Parabenizar o meu amigo Roberto aí, do qual eu sou fã de carteirinha e jamais perco apresentações dele, porque ele consegue, como já foi dito aqui, os temas mais ásperos, ele consegue fazer delícias como essa que a gente ouviu hoje, né? Eu queria fazer alguns comentários aí na parte que eu mais entendo, que é a parte de gastronomia, né? Do relato. É, uma vez eu li a respeito da descoberta do Brasil e de como é que se alimentavam também os portugueses, e a coisa era muito semelhante, né? Chama a atenção a quantidade de vinho que eles bebiam, e vocês repararam também na quantidade de vinagre, como era grande, porque na verdade o verdade. vinagre servia para higienizar, né, a água. Ah, mais tarde, os ingleses descobrem que a maçã era um grande elemento na luta contra o escorbuto e o beriberi, e toda nau oficial inglesa, os soldados eram obrigados a comer uma maçã. Conta que eles se É. perfilavam e eles tinham que mastigar e mostrar a boca vazia depois para não cuspir, porque eles só gostavam de rum, não gostavam Tem, da tem maçã, uma, né? Hum. tem uma frase em inglês que fala one apple a day you take Keeps to the keep your doctor away. doctors away. É. Exato, exato. Mais uma coisinha também, Roberto. Aí, assim, olha, a galinha não existia nas Américas, tá? Ali a É, palavra que provavelmente o Pigafetta deve ter usado, e na hora da tradução foi adaptada, deveria ter sido galinhola, né? Em espanhol, quer dizer, muito provável. algum bicho que voava. É, Os índios brasileiros, por exemplo, quando você falou lá que pararam no porto do Rio de Janeiro e pagavam 5 galinhas, né, era alguma coisa, podia ser um é, jacu, e existiam uma ave vários aves parecida com galinha. comestíveis, né? Mas os índios não conheciam a galinha. Reza a lenda de que eles tinham muito mais, eles não tiveram medo do cavalo, não tiveram medo da cabra, não tiveram medo de nenhum animal doméstico, mas se horrorizaram com as galinhas, né? Eles tinham pavor das galinhas, dos nossos índios. E esse caso aí que você falou, e quando você vai em redor do mundo, você economiza um dia, foi usado depois pelo Júlio Verne, naquele A Volta ao Mundo em 80 Dias, ele usa do mesmo artifício, provavelmente chupando nesse livro aí do Pigafetta, não é? Do Pigafetta. Provavelmente, eu não sei, mas como o Júlio Verne escreveu ali no finalzinho do século XIX, é bem provável que ele já tenha roubado dessa Claro. aventura aí. Ó, obrigado, foi realmente uma noite deliciosa, viu? Foi E para muito bom. culminar, o Palmeiras está ganhando de 1-0 do Atlético Mineiro, então está tudo certo. Ah, meu Deus do Fora o céu. Melhorou, baile, Estragar né? minha melhorou. noite? Não, o Ivan ia Tinha que demorar terminar. mais, mas eu estou ansioso para ir assistir o jogo, cara. Ari, vamos lá. Obrigado. Ari, ô, você está sem É o som. Carlos. Ele está Não, era assistindo o o jogo do Ari, era o Corinthians. Ari. Ele caiu. Eu Fala, Ari. tô tentando fazer aqui uma iluminação igual do Beretta. Não sei se eu Tá consigo. saindo. O Chiaro Mas Escuro. Perto, obrigado. perto. É que o sujeito é muito diferente, é por isso que não aparece. Obrigado. É, Só
São seus olhos, Arthur, são seus olhos. Eu Os tinha olhos que dois estão corretos, comentários pô. para fazer. Tinha dois comentários para fazer. Mas o Ivan me roubou, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, só para complementar, justamente era uma aposta que ele ia dar a volta ao mundo em 80 dias, e no fim ele demorou 81. Só que na última hora, o Cantinflas, o personagem do Cantinflas, descobre que era o dia anterior e sai correndo e ele consegue chegar na hora. Quer dizer, essa mudança aí foi dramatizada no livro e no filme, Perfeito. né? Legal. E o outro comentário que eu estava pensando aqui é o seguinte, Roberto, além de comprovarem que o mundo era redondo, eu acho que essa viagem tem uma coisa muito mais importante para a história da civilização, porque eu acho que foi a primeira vez que houve assim um comércio via navio marítimo de bens de um lugar que eram supervalorizados em outros, né? Se a gente olhar hoje o que existe de navios circulando no mundo, e eu até pensei nisso porque eu tive recentemente no Panamá, e o canal do Panamá é isso, quer dizer, se os caras já existisse o canal, quando eles chegassem na América era só atravessar o canal, era muito mais fácil, né? E tem uma coisa que eu acho impressionante, quer dizer, a evolução tecnológica dos navios é tamanha que, sei lá, outro dia me mandaram um vídeo de um navio chinês, que é uma coisa Sim. louca. Milhares de carros embarcam nesse navio. Então, essa viagem inaugurou o comércio marítimo mundial. Tá certo. É isso mesmo. Valeu, Roberto. Boa. Valeu. A Carlos, É isso. globalização aí, a globalização. é o início. Vai, Carlos. Tá sem som, Carlos. Tá sem som. Carlos, aí. Roberto, boa como sempre, né? E eu fiquei com uma pequena dúvida sobre o Tratado de Tordesilhas, no sentido de como localizar a área que estava para cá e para lá do Tratado de Tordesilhas. Eu vejo, por exemplo, que eles ficam no Rio mais do que 10 dias, o que significa que talvez eles imaginassem que o Tratado de Tordesilhas já tinha ido. A gente sabe hoje em dia, né, que o Tratado de Tordesilhas passa por Laguna, ou seja, bem mais embaixo. Mas eles ficando 10 dias no Rio, parece que eles já estavam achando que estavam em território espanhol. E aí, finalmente, quando eles chegam nas benditas Molucas, né, eles têm a ideia também que aquilo pertence a Portugal. Eu queria só ter uma ideia de como é que eles saberiam exatamente onde estavam, por conta do Tratado de Tordesilhas. Você tem ideia? E sem um GPS. Não, É complicado. eles acharam que eles não tinham certeza se estavam. Na realidade, eles não tinham certeza se estavam no lado português ou espanhol. Mas eles pensaram, sei lá por quê, eles pensaram que realmente elas estariam do lado português. Agora, qual a razão científica deles acharem? Eu realmente não sei. Eu me baseei não sei se você leu o Antônio Pigafetta. Ele Não. diz. Então, olha, leia, porque primeiro que Eu ele li é o de contrário, Vicenza, Roberto. hein? Eu li o contrário, A Volta do Mundo em 80 Dias. Ah, sim, não, mas olha, o livro do Pigafetta é sensacional. E, além do mais, ele nasceu em Vicenza, que duas personagens famosas são de Vicenza. Um é meu avô, e o outro é o Paulo Rossi, que marcou os 3 gols contra o Brasil. Então, cara, é inesquecível. Não, desculpa, eu não queria falar, tá? Eu ia evitar. Mas já Você que foi você obrigado, falou. né? Obrigado. Não, mas na realidade ele falou, mas eu não sei por que eles achavam. Na realidade era achômetro, né? Mesmo porque você falou que o Tratado de Tordesilhas passava por Laguna, mas eles não sabiam se era Laguna, se era um pouco mais Claro. para cá, um pouco mais para lá.
eles não tinham essa certeza. Ficava aquela briga, né? Tanto que o bacharel de Cananéia, ele tem uma hora que ele se achava que estava do lado espanhol, se achava que estava do lado português. Na realidade, eles não sabiam realmente aonde passava. Eles Porque não tinham a essa precisão. dificuldade da navegação naquele tempo era a longitude, não era a latitude, né? É, Então eles sempre exatamente. não tinham essa certeza, né? Tá? Um aspecto que me intriga sempre, se você... sou eu agora ou não? Não, Não? Então, desculpe. não, furou a fila. Desculpe. Fala aí, pode Manaus, falar. Manaus, É minha vez agora? é. Ô, Roberto, eu queria. O que me antecedeu furando fila aí, ele realmente tocou no ponto que eu queria perguntar ao Roberto. Se o tal, como é que é? É pica o quê? O cara, rapaz, que eu perdi o nome aqui. Pica, Como é que é? assim. Diga. Quais os instrumentos que ele dispunha para a medição da longitude? Porque a longitude antes eles controlavam ou pelo tempo numa ampulheta, depois Uma inventaram polida. o relógio. O relógio foi que permitiu uma navegação mais precisa em termos de longitude, não de latitude. E aí a pergunta é se o Picafetta ele menciona os instrumentos que estava usando naquela época. Não, eu não lembro. Eu li o livro, eu não recordo dele ter mencionado os instrumentos que eles usavam, viu, Manaus? Não lembro. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ele não menciona. Eu não lembro dele ter mencionado e acho que ele não menciona. E o que eu queria também mencionar é o seguinte: o cara fica 3 anos no mar fazendo um diário com um posicionamento praticamente dia a dia, né? É, é. Se você já dispusesse como resolver triângulo de estrelas, essa coisa que você pode através do instrumento mais avançado, que eu acho que ele não tinha isso na época, era mais no relógio mesmo, ou em posição de sol, tá? Ele não Era tinha isso. o apoio das estrelas, né? Então era um negócio, uma navegação mais complicada. E quando você está navegando, eu posso falar por experiência própria, no mar, você, para confiar no instrumento, é um negócio que você precisa estar muito bem convencido. Primeiro, você aceitar o que o instrumento te diz. E segundo, você confiar que aquele instrumento está calibrado. Tá ferido, Então, né? quando você narra a aventura deste navegador, na realidade, ele é um navegador, que fica registrando 3 anos seguidos o posicionamento que eles estavam, e duvido que ele soubesse a posição de todos os continentes, ilhas e tal, né? Ou seja, uma aventura que você não tem condição hoje de mensurar o nível de perigo e incerteza que eles viveram. E Com como é que certeza. aí me traz depois de 3 anos o diabo de um livro de anotações que ele consegue recuperar tudo, né? É um troço assim que me É surpreendeu. fantástico. Arthur, é, Eu achei Não, fantástico mesmo, viu, Manaus? Olha, vale a pena ler esse livro do Antônio Pigafetta. Eu li um livro em italiano que eu acho que é mais ou menos fiel ao original, e li um em português que é meio romanceado. Agora, realmente, de qualquer maneira, é fantástico o camarada relatar dia a dia. E você precisa ver o sofrimento que esse pessoal passou, cara. É um negócio impressionante. Realmente vale a pena. Arthur, O que eu ia comentar é mais ou menos exatamente o que acabou sendo comentado agora pelo Manaus, e que, assim, tem tudo a ver com o grau de risco que eles aceitavam assumir, né? Quer dizer, eu acho que hoje, quando a gente vê um documentário em que eles citam a insegurança que se pode imaginar ter numa expedição para Marte, é mais ou menos um, um, é, um mais ou menos. milionésimo do que eles teriam que passar para imaginar que sobreviveriam.
como disse eu não lembro que expedição que foi aquela que voltaram 18 marinheiros, 18 navegantes, nada além disso, das centenas que foram, né? Eu fico imaginando que grau de coragem que as pessoas tinham, ou quem sabe não tinham nada para perder, mas esse picaceta, não. Esse é o nome mesmo? Ok. Como é que um indivíduo desse tem a confiança com o grau de conhecimento, de inteligência que ele devia ter, em contraposição a todas as pessoas chulas que também participavam da expedição? Eu fico imaginando como é que ele tinha coragem teve coragem de pagar do bolso para ir para a expedição, né? Quer dizer, é muito impressionante. surreal, é muito surreal. Ele pagou para ir. Ele era um cara que tinha de família pelo que eu vi, eu dei uma olhada rápida na biografia dele, ele era de uma família de posses. E, porra, o cara era realmente de uma coragem, acho que ele não tinha nem ideia do que ele estava fazendo, não é possível. Adora uma endorfina, né, o cara? Gente rica tem essas esquisitices, né? Também. Moisés, Oi, Moisés, estava dando um tchauzinho aí, você queria falar alguma coisa, é isso? eu queria complementar, foi ótimo, Roberto, foi maravilhoso, mas eu queria adicionar um pouquinho de história, um pouco antes, em 1400, aliás, tinha um cara, um chinês, o almirante Zheng He, que saiu a navegar da China e foi até a África, foi até Estados Unidos, foi por um monte de lugares, e ele registrou isso. E parece que esses registros foram parar na mão dos portugueses. Foi aí que começou Interessante. as explorações. Tem um livro que chama 1421, o ano que os chineses descobriram o mundo. Interessante. Eram os grandes navios. Né? É verdade, Muito Silvio, legal. existe esse livro. Eu não li, mas eu tive É um conhecimento almirante desse inglês que navio dos escreveu. chineses, sim. Um almirante inglês que escreveu. E esses navios que os chineses tinham eram enormes, muito, muito maiores do que essas naus que você descreveu. Então, Interessante. de 100, 200 metros, sabe? 120, 150, coisas assim. É isso aí. Muito bom. Os caras realmente tinham coragem para embarcar num naviozinho de 20 metros, 21 metros, de 7 metros. Pô, 7 metros não é nada, cara. Porra, e passar por cada lugar, realmente o cara tinha que ser louco, o cara tinha que ter uma coragem, sei lá, não tinha nada a perder, não é possível. Hoje Mas é inimaginável. Eu acho, você falou que é uma viagem interplanetária, eu acho que, olha, o homem ir para a Lua é mais seguro do que os caras terem feito essa viagem, viu? Eu acho. Não, é assim, por isso que eu comentei que uma expedição para Marte, em que teoricamente a pessoa vai para não voltar. Ele não sabe se vai morrer, mas ele não vai mais voltar. Isso é garantido. Né? Inclusive, é muito maluco, é muito maluco. Uma vez eu li que a aventura ultramarina portuguesa, em termos de PIB de Portugal, gastou muito mais do que a corrida espacial em termos de PIB americano, tá? Nossa. Uma vez eu li isso daí. interessante. Olha, Roberto, uma observação, viu, Wagner? Queria falar um negócio para o Roberto, para Sim. vocês também. Eu não sei se vocês acompanharam, e eu fiquei encantado de ler essa coisa, que são as expedições aos polos, feitos lá pelo Amundsen, pelo Scott, essa coisa toda. Olha, eu tive lá no museu dele, essa coisa toda, mas o cara precisa ser muito doido. Tá? Teve uma equipe lá que ficou 3 anos abandonado no Polo Norte, vivendo de matar foca, comendo, perdido, e, por sorte, foi encontrado por uma outra expedição. Como é que os caras se largam naquela época, largando família, tudo, sem ter nenhuma noção se volta ou não?
Esse espírito desbravador da humanidade é um troço que a gente olha agora para nós que estamos aqui sentados confortavelmente, o mínimo rico. A gente não entende, né? Mas isso existe, existiu. Né? Na verdade, olha, você citou bem essas expedições do Scott, que ele acabou morrendo, e do Amundsen, foi sensacional. O cara tem muita coragem para fazer um negócio desse, viu? Realmente, é fantástico. Bom, olha, Parabéns. eu tenho. Parabéns. Obrigado. Não, dá um segundinho, peraí. Nós temos, na semana que vem, uma apresentação sobre Hungria. E antes de eu passar a palavra para o Berkes, que vai falar rapidinho aí, eu tenho só para lembrar, que a Lúcia pediu para lembrar aí todo mundo e tal. Tem esse livro, Felicidade no Casamento, de Tolstói, que ela falou que é um livro fininho, que seria legal a gente ler para ter uma boa discussão daqui, não na próxima semana, na outra. Tá ok? Ô, Wagner, eu só tenho uma pergunta para a Lúcia. Ela não está aqui. Mas não faz mal, mas eu vou perguntar mesmo assim. O Tolstói escreveu antes ou depois de casar esse livro? Tá. Você pergunta lá. Quero saber se é ficção ela. científica. Daqui 2 semanas você pergunta para ela. Bom, tá bom, Berkes, você está por aí? Berkes? Estou sim, estou aqui. Vamos lá. Olha, eu depois de ver essa... Espera um pouquinho. Depois de ver esta palestra do meu xará, e eu realmente dou parabéns para ele, porque eu vou falar uma coisa para você. É uma coisa incrível. A minha palestra na semana que vem, eu vou tentar. Primeiro, ela é terrestre, não tem nada de mar. E segundo, eu vou tentar ver se eu consigo deixar assim os nossos amigos tão interessados em visitar a Bota, né? Como o Roberto explicou, que eu acho que todo mundo ficou tão interessado em visitar a Bota num futuro próximo, que eu vou tentar fazer isso com a Hungria também, né? Que é os países... Está difícil competir com ele, mas eu vou tentar fazer isso. E nós vamos falar um pouquinho de tudo da Hungria, né? Na outra vez eu falei da história, e agora eu vou falar um pouquinho dos dias atuais, de vários cases turísticos. Eu acho que vai ser um negócio bem interessante. Viu? Eu vou tentar ver se eu faço uma concorrência com o Xará, e as pessoas vão falar: olha, eu não sei se eu vou para a Bota, ou se eu vou para a Hungria. Depende das cores. Entendeu? Vai para os 2 lugares. E inclusive porque a bandeira húngara é quase igual à da Itália. É verdade. Só que ela é ao contrário. Ela não é vertical, é horizontal. Mas, olha, espero todos vocês com bastante perguntas. Legal, não é? Muito bom. E eu vou preparar uma coisa muito ótima, muito Vai ser boa. você e a Alex, tá certo? Não é verdade? Exatamente. A minha mulher a minha mulher é uma entusiasta. Ela não sendo, vamos dizer, originária da Hungria, só eu que sou, mas ela tem um amor especial, porque nós viajamos para lá a cada 2 anos, desde 1978. Muito bom. Legal. Pessoal, até a semana que vem. Tchau. Tchau, muito obrigado. Parabéns, Marcelo. Abraço. Tchau. Obrigado. Parabéns. Tchau. Parabéns, Roberto. Tchau.